Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, sou monitora de vocês de LMF2, sou orientada pela professora Carol. E essa semana de anatomia, que é a primeira, a gente vai falar um pouco, vai começar a estudar o sistema linfático, né? Então a gente vai ter aquela visão como um todo, a visão da drenagem de uma maneira geral também, assim, o corpo todo, e vai começar a entrar nas topografias, começando pela cabeça e pescoço. Vocês vão ver que ao longo das semanas a gente vai estudar a drenagem específica de cada topografia, dos membros superiores, membros inferiores, abdômen, pelve. E essa semana a gente vai começar com a visão geral e com a drenagem da cabeça e do pescoço. Então, vamos primeiro entender um pouco sobre os componentes do sistema linfático. A primeira coisa que a gente tem é a linfa, né? Que vai ser esse líquido que vai correr dentro dos vasos do sistema linfático. Ele é formado a partir do extravasamento do plasma e ele é muito rico em proteínas, lipídios e leucócitos. Mas ele não é rico nisso à toa. E esses são exatamente os componentes do sangue que vão só sair dos vasos. Como tem uma separação, porque as hemácias não vão passar para a linfa, ele fica com essa riqueza desses outros componentes. Outra coisa muito importante são os vasos linfáticos, que a gente vai detalhar um pouco mais deles, mas eles são bem especiais porque eles têm um fluxo diferente dos outros tipos de vaso. Enquanto os outros vasos têm uma tendência de extravasar sangue, de extravasar plasma, ele vai ter uma tendência a captar tudo isso e ele tem um mecanismo de ancoragem que permite com que esse líquido que esteja fluindo para dentro dele não saia e sim entre. Além disso, a gente vai ter os tecidos e os órgãos linfóides. A gente já falou bem dos linfonodos no malte, na histologia, né, que são aqueles tecidos muito ricos, e da mesma forma os outros órgãos que ganham essa denominação de linfóide, significa que é porque eles têm uma riqueza, o que predomina neles são linfócitos, tanto B como T. E a gente vai detalhar um pouco mais o baço e o timo na última semana de anatomia. E também tem a medula óssea, que vocês vão entender um pouco melhor mais adiante, mas já adiantando, ela vai fazer uma produção das células de defesa, que vão, por sua vez, migrar para esses órgãos, habitarem esses órgãos e poderem realizar as reações imunológicas. Então, vamos sistematizar isso um pouco melhor. Então, quais vão ser as funções do sistema linfático? Ele vai fazer a drenagem do líquido intersticial, não vai deixar com que se acumule, que fique lá entre as células causando edema. Ele vai agir na defesa e ele vai agir no transporte de lipídios. Porque, ora, se a linfa é formada a partir do extravasamento do plasma e eu tenho muitos lipídios no plasma, a partir do momento que ele extravasa, esse sistema linfático vai recaptar e vai poder transportar esses lipídios. Essa última questão aqui, ela tem maior significância quando se fala dos vasos linfáticos mais próximo do intestino, porque lá vocês sabem que tem uma intensa absorção, inclusive de vitaminas lipossolúveis e lipídios. Então lá, a linfa que percorre nessa topografia, ela vai ser bem mais rica em lipídios, ela vai ser mais espumosa. Inclusive, algumas pessoas, algumas referências chamam essa linfa dessa topografia de quilo, mas é a mesma coisa, só porque ela vai ter uma maior abundância de lipídios. Então, para vocês poderem memorizar, tem esse mnemônico, né, DDT, que vocês vão se lembrar, drenagem do leque, defesa e transporte de lipídios. Essas são as funções principais. Tudo bem, vamos falar então como é que isso acontece, né? Eu tenho os meus vasos sanguíneos, o sangue está correndo lá, tudo mais. Quando eu chego nos capilares, parte desse plasma, desse sangue, ele vai extravasar, ele vai sair do capilar, porque o capilar ele é permeável e aí pode extravasar. Beleza, se eu não tivesse nada para captar, eu ia sempre acumular água entre as minhas células, no líquido intersticial, e as pessoas iam viver edemaciadas. Então, para isso, nós temos os vasos linfáticos, mais precisamente os capilares linfáticos, que vão recaptar esse líquido que foi derramado, vão poder circular com ele e ainda devolver depois para a circulação venosa para que seja excretado. Sobre isso, para executar essa função, os capilares linfáticos eles vão ter algumas diferenças. Primeiro que eles vão ter um fundo seco. Eles não são totalmente contínuos. Segunda coisa, aqueles filamentos de ancoragem que eu já tinha comentado.
Eles têm uma permeabilidade de tal forma que eles são altamente permeáveis para absorver o líquido, mas dificilmente o líquido vai fluir para fora dos vasos. Se fosse assim, ele não ia ter uma eficiência tão grande. Então, como é que acontece? Eu tenho os meus capilares linfáticos, que por sua vez se juntam formando os vasos linfáticos. Lembrando que esses vasos linfáticos, ao percorrerem a circulação linfática, eventualmente eles vão passar por dentro dos linfonodos, que são aqueles pequenos órgãos que a gente estudou. E isso é de extrema importância, porque esses linfonodos, eles vão filtrar essa linfa e vão inspecionar essa linfa. Carol, como assim vão inspecionar essa linfa? É como eu disse, a linfa é como se fosse uma amostra do sangue, certo? Então, se eu tiver algum patógeno, algum micróbio, ele vai estar na linfa. Então, quando ele passa pelo linfonodo, ele ativa as células de defesa e aí ele vai montar toda uma resposta imune. Por isso que ele é tão importante na inspeção dessa linfa. Dos vasos linfáticos, esses vão desembocar nos troncos linfáticos, que são como se fossem grandes vasos, que por sua vez vão desembocar em dois cantos, ou no ducto linfático direito ou no ducto linfático esquerdo, que por sua vez vão desembocar na circulação venosa para poderem ser excretados devidamente. Uma coisa interessante é que o ducto linfático direito, ele pode ser chamado de grande ducto linfático direito, enquanto o ducto linfático esquerdo pode ser chamado de ducto torácico. Vocês vão entender um pouco melhor por que isso acontece. Vamos falar um pouco da drenagem geral, certo? Como eu tinha falado, basicamente tem dois cantos principais que vão receber essa drenagem das diversas topografias do corpo, o ducto linfático direito e esquerdo. Mas se você olhar para essa imagem aqui, você percebe que o ducto linfático direito, ele vai drenar o membro superior, a parte superior, o tórax, a cabeça e o pescoço direito. Mas o ducto torácico ou ducto linfático esquerdo, ele vai drenar isso tudo. E é por isso que ele recebe esse nome mais especial, porque ele tem uma área bem mais extensa de drenagem. Além da parte que o ducto linfático drena do lado direito, ele drena também do lado esquerdo, mas ele drena todo o abdômen, todo a pelve, todos os membros inferiores de ambos os lados. Então, ele tem uma área bem mais abrangente. E para isso, ele também é bem mais longo, bem mais calibroso, bem mais grosso. Então, essas são as diferenças entre os dois, certo? Vamos aqui só ter uma visão geral. Então, como é que vão se formar esses troncos, esses ductos? Lembra que eu falei que são capilares, depois vasos, depois troncos, depois ducto, para desembocar na circulação venosa. Então, vamos lá. Eu vou ter, primeiramente, o tronco lombar direito e o tronco lombar esquerdo, assim como o tronco intestinal. Esses são os troncos que vão ficar mais inferiores, estão recebendo drenagem de vários cantos. Esses, por sua vez, vão se juntar e formar um compartimento chamado de cisterna do quilo, que é essa bolinha que vocês estão vendo aqui. Ela é realmente como se fosse uma bola que fica a nível de L2, de segunda vértebra lombar, e vai ser aí que vai ser a origem do ducto torácico. Esse ducto torácico vai ascender por todo o corpo e quando ele chega mais ou menos na região do pescoço, ele vai receber mais outros 3 troncos. Ele recebe o tronco jugular, o tronco subclávio e o tronco brônquio-mediastinal. Depois que ele recebe esses 3 troncos, ele vai desembocar aqui no sistema venoso. Já o ducto linfático direito, ele é bem mais simples. Ele vai se formar a partir do tronco jugular, do tronco subclávio e do tronco brônquio-mediastinal. Esses, quando se juntam, ele forma um pequeno ducto, que é o ducto linfático direito, que já desemboca no sistema venoso. Então, você vê que enquanto o ducto torácico ele já está formado e ele recebe um acréscimo do ducto jugular, do ducto subclávio e do tronco jugular, do tronco subclávio e do tronco broncomediastinal, o ducto linfático direito, ele precisa desses troncos para se formar, certo? Certo.
Já sabemos disso. Agora uma parte também muito importante. Vocês vão ver um pouco melhor a questão desses vasos no próximo módulo. Mas tem alguns que são mais importantes para vocês já saberem agora. Então, vamos lá. Aqui eu tenho meu coração, certo? Vocês sabem que no meu átrio direito vai chegar o sangue que está sendo drenado de toda a minha cabeça e de todo o meu pescoço pela veia cava superior. Vamos só fazer o caminho de volta. Então, vamos lá. A veia cava superior, ela é formada pela união de outras duas veias. A veia braquicefálica direita e a veia braquicefálica esquerda. Por sua vez, cada veia braquicefálica, de ambos os lados, elas são formadas a partir da junção de outras duas veias. Por que eu não estou falando como se fosse ramificação? Porque vocês sabem que às vezes faz o caminho inverso. Então, ela não se bifurca, ela se junta, porque ela está trazendo o sangue de volta. Então, a veia braquicefálica direita e a esquerda, elas vão ser formadas pela união de duas outras veias, a veia jugular e a veia subclave. Então, vamos para o fluxo da ordem correta. Eu tenho a minha veia jugular e tenho a minha veia subclave, que vai se unir formando a veia braquicefálica. Essa, por sua vez, vai se unir com a braquicefálica do outro lado, formando a cava superior e entrando no átrio direito do coração. Por que eu quero saber disso? Porque é justamente nesse momento que tem a junção da subclave com a jugular direita que vai desembocar tanto o meu ducto linfático direito como o meu ducto torácico. E essa topografia é chamada de ângulo venoso, porque realmente é um ângulo formado pelas duas veias. Tá bom, não se assustem com os desenhos e com várias coisas escritas. Realmente é bem tranquilo se você for tentar pensar no sentido. Então vamos lá, voltar um pouquinho. Falamos dos troncos, falamos dos ductos. Vamos agora falar o que esses troncos drenam, porque eu falei para vocês, os vasos desembocam nos troncos que desembocam nos ductos. Então, vamos aqui. Esses vasos vão estar drenando alguma topografia para depois drenar para o tronco. Então, vamos aqui. Tronco lombar. O tronco lombar, tanto direito como esquerdo, eles vão drenar a mesma coisa, as mesmas regiões. O que vai diferenciar é se vai ser o lado direito ou se vai ser o lado esquerdo. Então, vamos pensar como um todo e depois é só repetir para os dois lados, certo? Então, vamos pensar. Quando eu falo em lombar, eu lembro logo da minha vértebra lombar, lembro logo da parte mais inferior do corpo. Então, vai ser exatamente essa região que vai ser drenada por esses troncos. Tentem pensar que sempre a região que o tronco, seja o linfonodo, seja o vaso, vai sempre drenar a região mais próxima. Então, o que é que eles vão drenar? Os membros inferiores, as vísceras pélvicas, a parede inferior do abdômen, a parede pélvica, o períneo, os rins e as suprarrenais. Lembrando que o tronco lombar direito vai drenar o rim direito, as suprarrenais direitas, o tronco lombar esquerdo, mesma forma para o lado esquerdo. Além desses dois troncos, eu tenho o tronco intestinal. Quando a gente fala de intestinal, a gente já vai lembrar de intestino, sistema digestório e tudo mais. Então, o que é que esse tronco intestinal vai drenar? Vamos lembrar logo de abdômen. Vai drenar estômago, intestino, o pâncreas, que fica ali coladinho com o duodeno, o baço, que vocês vão ver nas próximas semanas, mas vão ver que ele também fica muito próximo ao pâncreas. A cauda do pâncreas fica muito próxima. E parte do fígado. Por que parte do fígado? O fígado é um órgão grande, mas vocês sabem que a ponta dele está realmente mais inferior. Mas a parte mais superior dele, ela é quase no tórax, ela é bem superior. Então, ela vai ser drenada por outro canto. Tudo bem? Então, pronto, vamos lá. Então, esses três troncos, eles se juntaram, formaram a cisterna do quilo, para depois formar o ducto torácico. Beleza. Agora, falar desses outros três troncos, que vão ser adicionados antes do ducto torácico desembocado no ângulo venoso. Vão ser três. O tronco jugular, o tronco subclávio, o tronco subclávio e o tronco brônquio-mediastinal. Então, vamos pelo nome. Toda vez que vocês escutarem jugular, vocês vão se lembrar da veia jugular, que é uma veia muito famosa, que ela passa para o pescoço. Então, escutou jugular, lembrou da veia jugular, lembrou de pescoço. Então, o tronco jugular, ele vai fazer a drenagem da cabeça e do pescoço.
O tronco subclávio, ele fica próximo à subclávia, ou seja, perto da clavícula. Então, ele vai drenar os membros superiores. Lembrando que pro lado esquerdo, pro lado direito, é a mesma coisa. Só muda o lado. Vai ser cabeça do lado direito, pescoço do lado direito, membro superior direito. E eu ainda vou ter um terceiro tronco, que é o tronco brônquio-mediastinal. O que significa? Brônquio de pulmão, mediastinal de mediastino. Mediastino é a região que fica entre os pulmões, que é onde está o coração. Então, vai drenar coração, pulmão, a parede torácica e a parede abdominal. Qual vai ser a única diferença? Dos dois lados, as áreas de drenagem são as mesmas. Só que do lado direito, lembra do fígado, não foi totalmente drenado pelo tubo intestinal? Então, o tronco brônquio-mediastinal direito também vai drenar a parte do fígado. Essa é a única diferença. Aqui eu coloquei uma foto só para ficar melhor. Tipo, eu fiz aquele desenho para ficar um pouco mais didático, mas aqui vocês podem ver realmente na foto como é que fica. Pode parecer um pouco confuso, mas vocês seguindo por aquele esquema dá certo. Aqui eu quis aumentar. Então, essa grande veia aqui seria a veia cava superior. Essa aqui seria a veia braquicefálica esquerda. Aqui a braquicefálica direita. Por que eu sei que essa aqui é a esquerda? Primeiro pelo lado, né? Mas aqui eu tô vendo um grande ducto, que é o ducto torácico. Então, aqui eu tenho a braquicefálica, que ela é formada a partir da união da jugular com a subclávia. Aqui eu tenho o meu ângulo venoso. Aqui eu tenho o meu ducto torácico desembocando bem aqui. Aqui eu tenho o tronco jugular, tronco subclávio, tronco brônquio-mediastinal. Aqui da mesma forma. Vamos só detalhar um pouco a cisterna do quilo. Vocês vão conseguir ver ela melhor na radiologia. Ela na anatomia ela é uma estrutura bem delicada, mas só para frisar bem que ela vai ser ela que vai dar origem ao ducto torácico. Ela vai ser localizada ao nível de segunda vértebra lombar e ela realmente é uma cisterna. Ela vai ser uma ampola que vai acumular linfa para formar o ducto torácico. Uma coisa importante dessa cisterna do quilo é porque o ducto torácico, vocês veem que ele é um ducto que percorre um caminho muito longo. Então, em algumas cirurgias, pode correr o risco de lesionar ou o ducto torácico ou a cisterna do quilo. E isso vai causar uma condição, dependendo da topografia, que se chama quilotórax, que é quando você tem um extravasamento de linfa livre no tórax. E você também pode ter um quiloperitônio, que é quando você tem um excesso de linfa livre na cavidade abdominal. Vamos falar um pouco agora da drenagem da cabeça e do pescoço.